Então, na apostila aí do passe, nós estamos na página 20. Hoje nós vamos falar sobre o corpo mental. Lembrando que a gente estava falando sobre o perispírito, já há umas 3 semanas começamos a falar sobre o perispírito. E o corpo mental, falamos sobre o duplo etéreo, né? O corpo mental é uma continuação do assunto. Eu já adianto que esse tópico aqui, ele é um pouco complexo. Ele é mais complexo do que o que a gente viu até agora. Mas, em contrapartida, tem um diagrama, tem uma figura na sequência aí, que eu já mostro, está aí na apostila de vocês também. E essa figura, ela é muito elucidativa. Então, quer dizer, o texto, ele é complexo, mas na hora que a gente olha para a figura, dá uma clareada. Então, essa figura não foi colocada aí por acaso. Ela tem um propósito, que não é enfeitar a apostila. É justamente facilitar o entendimento de uma parte que, em termos de texto, é mais complexa. Mas vamos ler. Vamos ler. Corpo mental. Na mesma obra e capítulo, Jorge André, o autor, se referindo ao corpo mental, olha o que ele fala. A organização psíquica de profundidade, com suas diversas camadas a sofrerem condensação à medida que nos aproximamos da periferia ou corpo físico, emitiria expansões cujo conjunto representa o corpo do espírito. Mas veja que está entre aspas. Você fala, como assim o corpo do espírito? Deu um nó na minha cabeça? Calma, você já vai entender. Então, o que ele está dizendo? Que o corpo mental é uma parte mais profunda do nosso espírito. Só que à medida que eu caminho dessa parte mais profunda para fora, em direção ao perispírito, eu vou entrar aqui numa região de camadas mais condensadas, portanto, menos finas e mais grosseiras, mais pesadas, tá? No desenho você vai entender isso aí direitinho. Desses alicerces, possivelmente partiriam as formações energéticas do perispírito ou psicossoma. Perispírito ou psicossoma, tanto faz. O mais condensado desses corpos energéticos, somente suplantado em condensação pelo corpo físico, que num sentido geográfico está a envolver toda a organização. Então, entendi assim, lá no nosso interior, no interior do interior, lá no fundo do nosso espírito, é mais leve, menos condensado. A palavra condensado aqui é no sentido de concentrado, agrupado. À medida que eu saio desse interior e venho para a superfície, ou seja, a periferia do corpo, eu chego em camadas mais densas. Então, por exemplo, o nosso corpo material, muito denso, matéria pura. O perispírito também é denso. O perispírito faz a ligação, lembra, do espírito com o corpo físico. Ele é o elo. Não tem como o espírito diretamente atuar no corpo físico.
e nem o corpo físico diretamente no espírito. Tem que ter esse intermediário, que é o perispírito. Agora é matéria nova, né? Era o espírito, perispírito e o corpo. Apareceram duas matérias novas. Exatamente. Exatamente. O corpo mental e o corpo vital. Exatamente. Muito bem. Continuando. Dissemos em outro lugar, o autor falando, deve ser em outra parte do livro, né? As camadas energéticas se vão superpondo ao foco central do eu. O eu é o mais íntimo do meu espírito. O mais íntimo, a essência do meu espírito. Então, à medida que eu venho com a superfície, vai se sobrepondo camadas de energia. Centro do inconsciente puro, envolvendo-o, e a maneira de verdadeiros envelopes vão circunscrevendo. Quer dizer, as camadas de energia vão envolvendo umas às outras, envelopando umas às outras. Como se fosse um embrulho, um pacote que eu passo vários papéis. Passo um, depois passo outro, depois passo outro. Aí eu encapo o papel junto do presente, um papel mais fino, mais nobre. E à medida que eu vou para o externo, eu ponho um papel mais grosseiro para aguentar o transporte, o manuseio, a mão suja que vai pegar, para não danificar o papel mais fino que está embrulhando o presente, que é o nosso eu interior. Eu idealizei essa analogia assim, né? Dessa forma, sendo o duplo etérico a camada mais densa do perispírito, elo de ligação desse com o corpo físico, o corpo mental ou campo mental seria a parte mais sutil do corpo espiritual, interconectando-o com o espírito. Deu para ter uma ideia? Não? Tem que estudar muito. Tem que estudar. Sempre tem que estudar. O desenho vai clarear tudo. Era isso. Já que o espírito e a matéria são dois elementos bastante diferentes, díspares, em termos de substancialidade, ou seja, do que um é feito, do que o outro é feito, não haverá possibilidade de ligação ou influenciação entre ambos. É o que eu acabei de falar. Não tem jeito. A constituição do espírito é muito diferente da constituição do corpo. Não tem jeito de um atuar no outro, o outro atuar no um. Tem que ter alguma coisa aí no meio que faz o meio de campo. Conecta com um, conecta com o outro e faz a ligação. É o perispírito. É o perispírito. Não haveria possibilidade de ligação ou influenciação entre ambos. Daí ser necessário algo, entre parênteses, perispírito, como intermediador entre os dois. Então, tem que existir o perispírito. Não tem como. Tem que existir. O perispírito é um organismo bastante dinâmico, possuindo zonas energéticas muito sutis, as quais conseguem se conectar ao ser espiritual. Então, o perispírito tem uma parte dele sutil, menos condensada, leve. É a parte que conecta ao espírito, que conversa com o espírito. E ao mesmo tempo possui ligações densas, mais grosseiras, né? A ponto de quase se confundirem com a matéria física. Olha só. Então tem uma parte do perispírito que é grosseira. É a parte que conversa com a matéria. Então aquilo que eu falei. O perispírito ele tem que ter a propriedade, ele tem que ser constituído
um pouco de um pouco do outro, para poder comunicar. Senão ele também não tem função. Percebeu? Está assimilando isso aí? Né? Certo. Então você vê, a ponto de quase se confundir com o corpo físico, ligando ao corpo material. Agora, olha o desenho. Eu vou fazer 2 minutos de silêncio para vocês ficarem olhando o desenho. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito? Eles também, se não estiver conseguindo ler, não precisa ficar só olhando. Começa a olhar o desenho do centro. Olha aqui no centro, ó, onde eu estou apontando o mouse aí. Perispírito, viu? Tem uma silhueta aí, ó, de um ser humano, tá vendo? Certo. Do perispírito. Tá aí. Então você vê que ele tem, de um lado, o corpo mental, mais leve, menos denso, menos condensado, mais parecido com o espírito. Por quê? Olha o que está do lado aí, ó. O espírito. A parte que comunica com o espírito. Percebeu? Aí vai para o outro lado. Olha do centro para cá, para a direita. No meu caso aqui para a direita. Aí você tem lá, campo vital. Aí você tem a matéria, o ser humano propriamente dito. Ficou bem. Que é o corpo. Então, essa parte aqui do perispírito, ó, o campo vital, é a parte mais grosseira. É a parte que nós acabamos de falar do perispírito, que quase se confunde com a matéria, de tão grosseiro que é. Mas é perispírito. E essa parte do perispírito quase se confunde com o espírito. É mais leve. Energia pura. Energia pura. Então é aquilo que nós falamos a semana passada. Muito cuidado com o que você pensa. Porque o que você pensa vibra, interfere no perispírito. O perispírito já recebeu influência do espírito. Isso vai reverberar, quer dizer, vai bater e voltar para o corpo físico em forma de uma enfermidade letal. Então, se eu começar todo dia a achar que eu estou com um tumor na cabeça e firmar o pé, não, porque eu estou, porque a dor de cabeça que eu tenho não é comum, porque não sei o quê, porque eu fico tonto, porque a vista escurece, você vai inventando um diagnóstico sem fim. O tumor vai aparecer. Ah, mas vai mesmo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai aparecer. Você criou ele. Não tinha tumor, coisa nenhuma. Você criou. Casei com uma. Nós somos formados em 3 etapas. Das casas. É, você pode pensar isso. Assim, A gente como um todo, né? Exatamente. Agora, isso aqui perece, tem prazo de validade. Fala que é. Isso aqui acompanha o espírito. Sendo o espírito eterno, o perispírito acompanha o espírito, então Quando estamos na matéria, vai para a eternidade. Agora, aquilo que eu desenvolvo durante uma determinada encarnação vai impregnar o perispírito e vai dar características ao espírito. E eu vou arrastando isso existência após existência. Então, como eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher, eu quero impregnar o meu perispírito com coisa boa ou com coisa negativa. Fica a critério de cada um. Eu quero pender a balança para o lado bom ou para o lado ruim. Você que sabe. Fica à vontade. Mas saiba que você está deixando as marcas no espírito. Por conta dessa ligação. Desse elo. Né?
Então, passa de um estanque para o outro e volta depois. Aí eu tive uma existência inteira dedicada ao mal. Aí na outra existência eu venho como um grande criminoso, bandido, fora da lei. Mas eu que plantei tudo isso. A gente não fala aí todo dia que a gente colhe o que planta. Então cuidado com o que você anda plantando. É isso aqui. Colhe o que planta, é isso aqui. Exatamente. Tá? Eu achei essa figura assim, fechou o assunto. Estava lendo o texto, falei, nossa, que negócio complicado. Aí, a hora que eu cheguei na figura, mudou. Clareou. Falei, então não é por acaso que o cara pôs uma figura aí. Não foi para enfeitar a postura. Eu também. Né? Acontece isso muito na matéria que eu trabalho, né, que é geografia. Às vezes tem um texto de uma página inteira. Palavra. O cara lê aqui, não sei quantas vezes, não entendi nada. Aí na página seguinte tem um mapa. Olha para o mapa. Ou então tem um gráfico. Olha para o gráfico. Então nós somos muito visuais. O texto às vezes você lê, não entende, vai dando sono. Amor, tem que ler tudo isso aqui, não estou entendendo nada. Aí vem uma figura, você olha para a figura. Também não pode ter medo das figuras, né? Porque a maioria das pessoas tem medo. Não gosta de olhar para a figura, acha que a figura é para ilustrar o livro, para enfeitar o livro. E não é. A figura é o texto, só que em forma visual. É independente do ponto de vista. A mesma figura pode ter N significados. Pode ter. Por exemplo, a imagem está anunciando o quê? Um ser. Um ser. Aí, constituído De partes. Isso. 3 partes? Sim. 5 partes. 5 partes, porque tem esses intermediários aí, ó. Vamos chamar assim, zona de transição. Isso. Né? Aí pode ser um fruto. Mesma coisa. Pega o abacate. O abacate você tem a semente. O endosperma, que é aquela parte que a gente come, e a casca. Exatamente. O que seria a semente? Espírito. Eu associei isso aqui, Luiz, por exemplo, as partes constituintes do planeta. A crosta, o manto e o núcleo. Mas da crosta para o manto tem uma transição. Do manto para o núcleo tem uma transição. Então aí já foi para 5 partes. Né? As paisagens vegetais. Eu estou aqui no Cerrado. Se eu for para a Amazônia, eu sei que lá é floresta. Mas tem um lugar que tem uma transição. Vai diminuindo o cerrado, aparecendo a floresta. Eu estou na transição. Não muda de um metro para o outro. Eu estou aqui no cerrado, 1 metro para lá é floresta. Não é assim. Tem uma transição. Então aqui também tem uma transição. Né? E por que é desse jeito? Para poder viabilizar essa comunicação. Porque senão o perispírito não teria função nenhuma. Se não fosse para estabelecer esse elo aqui. E nós já estudamos lá para trás, função do perispírito. Nós já lemos isso. Está aí atrás, se você olhar aí. Pode falar. Certo, então? De vez em quando dá uma olhadinha nessa figura aí que vai refrescar a sua memória. Né? Quando tiver alguma coisa meio confusa, você olha para essa figura aí. Agora vai falar da aula. Da aula. Eu vou deixar a aula, tá? Vou deixar
já na próxima semana. Certo? Certo. Para todo mundo absorver o que a gente viu hoje aí, tá? Vocês dão uma outra lida, aí a gente fala da aula. Diga. Essa é uma das consequências, tá? O perispírito de outra pessoa tem que haver a aceitação da outra pessoa. Então, se a gente for pensar que tem tem que haver a aceitação da outra pessoa. Porque se não tiver a aceitação, está vibrando, é como se tivesse uma blindagem. E tem que ser desse jeito, porque senão, você concorda, ficaria bem bagunçado, né? Todo mundo influenciando todo mundo, definindo os caminhos do outro. Não é bem assim. tem que ser amigo. Aí é onde entra a questão do semelhante com semelhante, os afins, né? Aí junta uma turma aí de alcoólatra, mas o papo vai longe, mas por quê? Porque eles têm um ponto em comum, um denominador comum, e eles vão se unir por aquele denominador comum. Um vai influenciar o outro, vai demais, é só chamar para ir para a esquina. O outro não precisa nem chamar. Já está no olhar implícito. Pronto, influenciou sem fazer força, né? Agora, põe ali no meio um que não tem o vício. Ele não vai para a esquina. Por quê? Porque tem outros compromissos, outras prioridades. Não tem tempo de ir lá para a esquina agora. Né? Então, é possível influenciar, mas tem que ter aceitação, tem que ter afinidade, né? Senão não vai influenciar não. Então, a gente deixa a aula para a próxima semana, tá? O estudo da aula é menos complicado um pouquinho e vai reforçar isso que a gente viu aqui. Agora, Gênesis. Gênesis, nós estamos aí, no 53, primeiro capítulo. Esses itens aí vão até os 62. Acabou. Pronto? Lembrando, o que a Gênesis está falando nesse ponto aí? Sobre a estruturação da doutrina espírita, por Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores. Né? A forma como a doutrina foi constituída. O espiritismo existe desde os primórdios, mas a estruturação da doutrina é a partir de Kardec, através da ação dos espíritos superiores. Kardec foi um mero instrumento. De todas essas coisas, originou-se dupla corrente de ideias. Umas dirigidas das extremidades para o centro, outras encaminhando do centro para a circunferência, as extremidades. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde promanou. O que ele está falando com isso aqui? A doutrina surgiu por diversas fontes, em diversos lugares do mundo, com experiências ocorrendo em várias partes da Terra. E tudo foi
concluindo para um ponto central, que foi a edificação da doutrina. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco. Quer dizer, o que é sistema divergente? Aqueles que se contrapunham aos caminhos que a doutrina estava seguindo, devido ao isolamento em que ficaram, diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Comunhão de ideias entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e estimam de um extremo ao outro do mundo. Então, é o que a gente vem repetindo aí nas últimas semanas, né? Não existe um nome na doutrina espírita a quem se atribui a responsabilidade toda a sua edificação, né? Não existe um lugar onde tudo aconteceu. Não, tudo aconteceu lá em Paris, onde o Kardec vivia. Não. Aconteceu em várias partes do mundo, com as mais variadas culturas do planeta, línguas diferentes, costumes, tradições, religiões diferentes. De repente, todo mundo começou a falar a mesma língua e chegaram no mesmo ponto e estão lançados ali os pilares da doutrina, que são as 5 obras básicas. Né? Sentiram-se assim mais fortes os espíritos, lutaram com mais coragem, caminharam com um passo mais firme, desde que não mais se viram isolados. Desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Não mais lhes pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam, desde que puderam conjugá-los a leis gerais de harmonia. Perceberam no piscar de olhos toda a obra e descobriram um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. Aí tem uma nota aí, 11. Nota de Kardec. Significativo testemunho, tão notável quanto tocante, dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade das suas crenças, são os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feitos por pessoas de religiões e nacionalidades diversas, e as quais nunca vimos. Olha a nota do Kardec, hein? Pedidos de prece, tudo quanto é canto, todos convergindo para o mesmo ponto. Né? Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Porque todo mundo já ouviu algum dia, né, algum dirigente falar que chegará o momento em que todos vamos compartilhar dessa mesma fé. Pela razão. A doutrina espírita não sai de porta em porta convertendo ninguém. Eu nunca vi isso e eu acho que você também não. Não existe isso. Todo mundo que vem na casa espírita vem porque quis vir. Ninguém é obrigado a vir. Às vezes, até você fala, olha, a única saída para você aqui é uma casa espírita, você tem que ir. Mas você não obrigou a pessoa. É voluntário. Quem está aqui obrigado? Ninguém continua aqui obrigado. Se num determinado momento eu chegar à conclusão que eu não tenho que fazer mais isso aqui, eu simplesmente não vou fazer mais. Assim como você achar que não tem que vir mais ficar sentado aí estudando, você também não vai parar.
Somos totalmente um livre-arbítrio, né? Não é a prova de que por toda parte o Espiritismo lança raízes fortes? Digno de nota é que, de todos os grupos que se têm formado com a intenção premeditada de cindir, proclamando princípios divergentes, e de tantos outros que, apoiando-se em razões de amor próprio ou de outras quaisquer, para não parecer que se submetam à lei comum, e por considerarem-se fortes o bastante para caminhar sozinhos, julgando-se possuidores de luz suficientes para prescindirem de conselhos, nenhum chegou a constituir uma ideia que fosse preponderante e viável. Está falando aqui das crenças que se divergiram ao longo do tempo. Não vou fazer crítica, vou apenas citar. Os muçulmanos sonham com a grande nação islâmica, uma grande união do islamismo. Um sonho de todos eles. E eles até acreditam que um dia existirá uma imensa nação islâmica. Mas eles nunca conseguem sentar numa mesa para conversar. As diferentes correntes. Eles não conseguem se unir, eles não conseguem convergir. Eles só divergem. E muito, né? Pelo contrário, em várias partes aí a gente vê que são, às vezes, inimigos uns dos outros. É onde muita gente, né? Mas todo mundo não acredita lá no mesmo Deus, no Alá. Por que eles estão dando tiro um no outro? Vocês são irmãos. Lá dentro tem duas correntes. Sunitas e os xiitas. As grandes, né? E aí esses dois se combatem o tempo inteiro. Eles não chegam num acordo. Não chegam num acordo. Né? Inclusive, ao longo da história, sempre teve um querendo forçar o outro a se converter. Lá no final dos anos 70, quando o Irã declarou guerra ao Iraque, é porque queria fazer o Iraque se tornar xiita, na base do fuzil. E é lógico que os iraquianos não aceitaram. E aí, 10 anos de guerra. E se autodestruíram. Né? Então, é isso que está falando aqui. E esse exemplo do Islã que eu citei foi só para ilustrar. Isso não está escrito aqui não. Todos se extinguiram e ou vegetaram na sombra. Nem de outro modo poderia ser, dado que para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, esses grupos discordantes rejeitavam os princípios da doutrina, precisamente os mais atraentes a nela, o que de mais consolador, de encorajador e de mais racional ela convém. Se tivessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado por ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo o pequeno círculo que constituíam, não viram nos seus novos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra contrária. É onde muitas vezes surgem os povos inimigos, né? E são da mesma crença. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina espírita. E semelhante erro, só decepções podia acarretar. Em lugar de romper a unidade, quebrar o único laço que lhes podia dar força e vida. Isso aí foi publicado lá, essa nota aí do Kardec, na Revista Espírita em 1866. O Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo independente. Essa
aqui, essa publicação na época, foi justamente no momento que existia muita divergência, principalmente no mundo cristão. Muita divergência. Muitos grupos cristãos combatendo outros cristãos. Aí é onde, na nota aqui, faz-se a crítica, né? Ninguém presta atenção nos desígnios divinos. Porque se prestasse atenção, iam se unir, iam convergir, e não se bater. Mas aí, o que prevalece? A ganância, o poder, né? A dominação de um sobre o outro, a prepotência, que são justamente as coisas que a doutrina espírita combate. Fala o tempo inteiro em humildade, em simplicidade, em seguir os princípios divinos, em perdoar, exatamente como o nosso mestre maior pregou, perdoar, principalmente o inimigo. Não é fácil, não é mesmo. O caminho é esse. Então é isso aí o que a nota está dizendo. Pô, mais ou menos claro aí? Já li tudo aqui? Continuando então. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte, ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Olha que pergunta. Como é que eu vou saber se um determinado princípio é ensinado por toda parte, ou se esse princípio é apenas uma opinião pessoal? Alguém pensa assim, eu acho que... Como é que eu vou distinguir? Um princípio é ensinado por toda parte, ou se não basta uma opinião pessoal de alguém. Não estando os grupos isolados em condições de saber, o que se dizia a Lures, necessário se fazia que o centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Aí é onde entra Kardec, lá em Paris, com a ajuda dos espíritos superiores, produzindo toda a literatura que nós conhecemos. Então, aí entra a participação do Kardec. Ele foi esse centralizador e pegou experiências de diversas partes do mundo, religiões diferentes. Bom, ele foi atrás? Não, os espíritos superiores ditando para ele, ele só escrevendo. O espírito ditando e ele escrevendo, compilando tudo, né? A nota 12. Nota do Kardec também. Esse é o objeto das nossas publicações, que se pode considerar o resultado de um trabalho de despojamento e renúncia. Nelas todas as opiniões são discutidas, mas as questões não são apresentadas em forma de princípios. Somente depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais lhes podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria. A doutrina espírita não é leviana, em momento algum, defendendo essa ou aquela teoria. Aquilo que a doutrina espírita defende está alicerçado em comprovações e uso da razão. Nenhum momento é imposto uma ideia e algum espírito superior fala assim, agora isso aqui vocês acreditam sem discutir. Não.
existe isso. Não existe. O fato é apresentado e aí vai se mostrando experiências, opiniões, até você, com sua própria razão, chegar à conclusão. Vocês vão se lembrar do estudo do céu e o inferno, a primeira parte, antes da gente começar a falar das comunicações. Quando lá no comecinho do céu e inferno, falou assim, existe a reencarnação. Está impondo essa ideia? Não. Então vamos provar que existe a reencarnação. Aí o que o livro fala? Então vamos supor que não existe a reencarnação. Não, mas eu quero que você me prova que existe. Então, eu vou provar. Então vamos começar a prova. Pensemos que não existe. E aí vai despontando, argumento por argumento. Até que a hora que acabam os argumentos, você fala, não tem outro jeito, a reencarnação existe. Por quê? Todas as formas possíveis daqueles que defendem que não existe, foi derrubado uma por uma. Uma por uma. Então, se não sobrou mais nenhuma, então eu não tenho outra saída. Checkmate. A reencarnação existe. E assim com tudo que é questionado lá no céu e inferno. Pergunta-se alguma coisa, existem as penas eternas? Aí o Kardec, através dos bons espíritos, fala, então vamos pensar o seguinte, não existe as penas eternas. E aí vai desmontando tudo, até você chegar à conclusão, não tem penas eternas. Todos evoluem. Aí quando fala que todos evoluem, tá bom, então vamos pensar aqui, não vamos evoluir. Se eu sou um condenado, eu estou condenado para sempre. Vou arder no fogo do inferno, para a eternidade. Mesmo arrependendo. Mesmo arrependendo. Não tem, acabou, estou liquidado. Condenado, sem chance. Eu posso evoluir. Não vai. Você está condenado. Até que chega no ponto, fala, então que Deus é esse, que criou um filho condenado? Então, onde é que está o senso de justiça divina? Não tem mais. Porque você está salvo e você está condenado. Baseado em que? São iguais. Então, está batendo em cima disso aqui, só que isso aqui é do céu e inferno. A gente ficou muito tempo estudando essa ideia lá no céu e inferno. Talvez você esqueceu, nós ficamos estudando por isso. É isso que constitui a sua força e lhe garante o futuro. Eu não disse, não. Isso porque não preconizamos levianamente, isso eu já li, nenhuma teoria. E é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não representa de modo algum produto de um sistema pré-concebido. Sistema pré-concebido, não tem isso. É isso que constitui a sua força e lhe garante o seu futuro, porque tudo na doutrina é comprovado exaustivamente. Aí depois que não resta dúvida mais, você tira as suas conclusões. Pronto, estou convencido pela razão. Ninguém precisou me impor nada. Aí é onde um se convence rapidamente, outros demoram uma vida inteira, outros demoram muitas vidas, muitas encarnações, e cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Tá? Então é isso. O 12,
Meu, 12. Oi. A ideia de várias mediunidades? Várias mediunidades? Eu não sei nem se ele tinha mediunidade. Falando que ele não era médico. Hã? Não era médico. Pois é. Nem era, né? O que eu sei é que o Kardec era um acadêmico muito versátil, né? Atuava em diversas áreas, né? Era um professor muito respeitado. Ponto. Mas eu nunca ouvi falar de mediunidade. Kardec foi uma das encarnações de Chico, não foi? Uma das... Encarnações de Chico. Eu já ouvi algo sobre isso daí, mas eu não posso. Vai ser uma passagem no livro da Função de Guerra também, que o Espírito de Verdade chega para ele e fala para ele que o tempo dele, no fim do século, que ia desencarnar, e no começo do século ele ia reencarnar Seria o para Chico. terminar a sua obra. Quem foi que escreveu o processo da vida? Porque assim, nesses poucos grupos que a gente está junto, tem aquelas novelas, né? Quatro novelas. E numa dessas, agora não vou lembrar agora, que lá fala, né? Que eles dizem, então, o pessoal, os estudos diziam que, na verdade, essa corrente trabalha no Chico, uma das encarnações de Chico foi de Kardec. Vou procurar saber, lembrar de qual é a novela, depois eu troco a novela. Eu, assim, eu vou ser muito sincero, eu nunca fiquei assim tão, como se diz, interessado em saber isso. Eu sou muito sincero nesse ponto. Sabe? Se foi, quem foi a encarnação de quem, porque eu fico me perguntando, tá, foi, e não foi, né? E eu analiso assim, a existência daquele indivíduo, a existência do Chico. Eu não tenho capacidade de analisar o espírito do Chico. Eu não sei quantas existências ele teve, quem ele já foi, né? Mas Chico Xavier, a gente sabe um pouquinho. Vou falar que eu sei um pouquinho, muito pouquinho. Divaldo, um pouquinho. Mas quem já foi Divaldo, o espírito do Divaldo? Não faço a menor ideia. Alguns a gente acaba ficando mais conhecido porque a literatura fala mais. Como, por exemplo, Paulo Estevam, né? E outros aí, ao longo da história. Né? Vou fazer comparação aqui entre João Batista e Jesus. Exatamente. Elias foi um grande profeta. E João Batista também foi profeta. E aí, dentro disso que a gente acabou de falar aqui, no item 53, dependendo das crenças religiosas, eles vão bater de frente, porque um defende o João Batista, o outro defende o Elias, e um vai falar que o outro é mais que o outro. Mas esse do Kardec, o Chico, é só uma questão de a gente saber que a gente não viveu como Exatamente. Que já é muito confortante, né? E a gente, tendo uma ideia da obra do Chico, a gente fica realmente pensando, não, faz sentido. Se for o Kardec, faz sentido. Terminou a obra. o Kardec que escreveu o livro Que mencionou. Exatamente. Então é isso. Né? A gente para aí no 54. Sim, senhor.
gente normalmente lê um item só de cada vez. Ele é grande. É grande, tem muitas notas, né? Mas tá bom. Vai continuar falando do assunto. Olha aí, começou. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Não existe isso. Mesmo as ciências aí, materiais, física, química, construída ao longo dos séculos, né? Um começa uma ideia, aí ele morre, não deu tempo de terminar, aí vem alguém que é o sucessor, às vezes também não dá conta de terminar, e vem outro. É assim. Né? Hã? Quantos já pesquisaram, né? Quantos já abriram o caminho, né? Para facilitar o trabalho daquele que descobriu, né? Exatamente. Esses grandes inventores do passado, né? Pensa, um Thomas Edison, quantos espíritos não devia ter que influenciar o Thomas Edison? E tem poucos dias eu vi uma entrevista do Elon Musk e ele falou exatamente isso. Ele falou assim: é um grande engano quem pensa que eu crio as coisas. Olha o que ele falou. Ele falou assim: a maioria das coisas que vocês estão falando aqui eu criei, não. Eu já tinha uma vaga ideia, não sei de onde, não me pergunta, mas eu tinha uma vaga ideia, eu só concluí a vaga ideia para se tornar uma ideia concreta. Olha só o que ele falou. Então é lógico que ele tem espíritos evoluídos ali junto com ele. Acabou de falar aqui, não nasce de um cérebro, uma ciência própria. Pode ser duas pessoas assim com a mesma inteligência, mas como ele ficou, ele já veio com essa característica, né? Então ele vai desenvolver mais que o de cá. Entendeu? Mas é isso mesmo. É coisa de Deus mesmo, né? É isso mesmo que ele está falando. Fica incluindo ali, intuição. Você aproveita, né? Intuição. Às vezes não aproveita e intuição, né? Algum aviso? Por exemplo, uma pessoa do passado, Leonardo da Vinci. As coisas que ele criou, que hoje estamos vendo. Por exemplo, ele criou um princípio do o avião. Exatamente. Ou seja, os irmãos lá, o que ele pegou? As ideias do Leonardo. Coisa prática. A espécie humana. Pega um e vai. Como o outro. Isso mesmo. Algum aviso? Não? Então vamos encerrar os nossos estudos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, companhia dos bons espíritos que mais uma vez nos assessoraram, e renovamos aqui os nossos pedidos para que todos nós continuemos perseverantes, firmes nesse aprendizado, pois estamos fortalecendo a nossa caminhada. Sabemos das dificuldades do percurso, por isso precisamos de fortaleza. Nunca pedimos que se removam os obstáculos, mas
mas sempre pedimos que sejamos perseverantes e fortes para transpor qualquer tipo de obstáculo. E nessa ideia, seguimos adiante com os estudos. Nós procuramos absorver o máximo possível do entendimento, do conhecimento. E, assim como nós aqui encarnados, com certeza, diversos outros irmãos desencarnados seguem o mesmo processo de aprendizado, contando sempre com a nossa reunião nas quartas-feiras, né? Como ainda estamos muito recentes, né? Pelo menos o sentimento que eu tenho é que nosso companheiro Derli ainda estuda conosco. Não sei se estuda conosco, mas a sensação que eu tenho é que ele estuda conosco ainda, né? E assim a gente segue adiante. Que nunca deixemos de orar, que nunca deixemos de ter essa luz gerada pela doutrina espírita no nosso caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor